Boa tarde a todos. Chamo-me Pedro Rebordão, sou diretor de Marketing e Inovação da Lispolis. Queria dar as boas-vindas ao Lispolis e dar também o início ao BeTalk Summit. Empreendedorismo não são cupcakes. Eu prefiro pagar aos meus empregados. Vocês estão a partir do pressuposto que as pessoas todas comunicam bem. Nós todos temos que mudar a nossa cabeça para um novo ciclo. Nós adoramos fazer uma coisa, então isso vai-nos trazer A rendimento. vida não é preto no branco. Dinheiro é giro, mas não é tudo. Para que é que eu vou investir 1000 euros? SEO não existe. O que existe é bom conteúdo. A alma é que é o segredo do negócio. O preço esquece, mas a qualidade... Por muito que nos custe, por muito que nos doa. Trabalhar numa sala e comer pizza. Os empreendedores têm 50 problemas, depois levantam a capital e ficam com 51. Há a quantidade de mudança que vai acontecer do mundo que o teu produto serve. Quão difícil isto é. E eu não sou mais nem menos que o mercado. Olha, isso é um bom tema. Nunca mais foi questionado. 400 pessoas para fazer um site. Está uma bolha. São esquemas de dinheiro. Agora vou meter-me aqui numa startup. Sapato de caralho. E atrás deve ter para aí um business plan. Estes gajos não percebem o que é que estou a falar. E o primeiro investidor a quem eu fiz o pitch... Pessoas que provavelmente deram um tiro na cabeça. Gajos que estão a trabalhar, recebem um salário. E o que é que vocês acham disso? O que é que falta em Portugal, não é? Portugal tem muitas associações. fazem aquilo que gostam. E automaticamente eu estou a valorizar o meu trabalho. E nem esperava isto de vocês. As ideias são verdadeiramente loucas. Os empreendedores não se fazem no sofá. Muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. Pá, Pedro. Espetáculo, hein? Obrigado, pá, por esta recepção aqui na Lispolis. Bem-vindos a todos, pá. Olhem, já sabem que temos aqui um QR Codezinho, temos um grupo WhatsApp. Queremos que vocês participem. Portanto, estejam à vontade, vou estar aqui atento às vossas mensagens. Se virem perguntas que alguém fez e que vocês querem também fazer, deem uns emojizinhos. Em vez de repetir a pergunta, põe emoji, que é para reforçar aquela pergunta. Para não fazer spam. Pedro, conta-nos lá então um bocadinho aqui da Lispolis. O que é aqui? Temos aqui uma data de empresas, temos aqui Venture Builders. O que é que vocês... Bem, Tocha, primeiro, o Lispolis é a primeira entidade que se propôs, acho eu, a trabalhar o ecossistema ou o empreendedorismo em Portugal há cerca de 30 anos atrás. O espaço é relevante, mas o que é realmente importante, ou que é aqui o maior desafio da Lispolis, se calhar, é construir uma comunidade de empresas em que as pessoas se sintam que estão cá não apenas pelo espaço, mas por aquilo que o espaço lhes proporciona. Portanto, esta zona é criada para acolher empresas tecnológicas. Este é o nosso posicionamento base e ao qual nós não podemos, de forma alguma, fugir. E em geral também do ecossistema. Aliás, é por isso que temos aqui o BeTalk Summit, não é? Para dar também a conhecer às pessoas a Lispolis e o trabalho que vocês estão a fazer. E também, o objetivo desta conversa é também as pesas poderem perceber um bocadinho o que é que vocês procuram, que tipo de empresas é que querem atrair. Okay. Exatamente, para se virem cá, virem falar com o Pedro, virem falar com a organização. Nós estamos sempre disponíveis para falar com pessoas, com empreendedores. O que nós procuramos não é apenas empresas, mas é empresas que queiram cá estar e que tragam alguma coisa para a comunidade e que queiram participar com aquilo que têm para oferecer. Okay? Excelente, Pedro. Olha, e muito obrigado por nos terem acolhido aqui. É um prazer estar aqui a fazer o nosso primeiro Summit. Se calhar ia-te agradecer e vamos dar início aqui ao Summit. Claro. O resto um bom evento. Obrigado. Bom, malta, como é que isto vai funcionar? Portanto, nós vamos gravar aqui 3 BeTalks, 3 episódios, vamos ter 3 convidados. Num formato um bocado diferente daquilo que é habitual. Um bocadinho diferente do que nós fazemos no BeTalk. Portanto, a ideia é que cada convidado vai entrar e vai apresentar um pequeno tema e depois nós vamos discutir sobre esse tema e sobre outras coisas que vocês queiram discutir. O objetivo é fazer isto com a vossa participação. Portanto, nós já estamos avisados a fazer isto no estúdio. É a primeira vez que fazemos com pessoas aqui ao vivo e, portanto, temos aqui um grupo no WhatsApp. Vocês podem aceder nos QR codes ou podem ir através de live.betalk.pt. Tem os códigos aí à volta, não é? Se forem a live.betalk.pt tem uma pequena página onde podem entrar no grupo, estejam à vontade para fazer perguntas. O objetivo é termos aqui perguntas também para desafiarmos os nossos convidados. Se virem uma pergunta que acham que é super interessante, mandem uns emojizinhos. Às vezes nós já não temos conversa, portanto vocês podem nos ajudar. Exatamente, é por isso que estamos a fazer isto aqui. Temos também outras secções nessa página que vocês vão ver, de outras coisas que vão acontecer aqui ao longo do Summit. Portanto, vamos ter 3 convidados, temos 2 grandes surpresas para vocês, mais para a frente. E acho que, sem demoras, vamos começar. Vamos a isso. Vamos começar com a nossa primeira convidada. É uma founder de um unicórnio português, a Talkdesk, e a fundadora também de um dos maiores fundos de investimento em Portugal neste momento, a Índico. 2 boas-vindas. Cristina Fonseca, junta-te a nós. Estás boa?
Estou ótima. Estou sempre ótima. Esta é a minha resposta por definição. Estou ótima. A resposta fácil. Está tudo bem. Tudo bem. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigada. O prazer é meu. Eu sei que preparaste aí uma pequena surpresa para nós. Vais falar um bocadinho, não é verdade? Exato. Isso aí é mais demoras, eu acho que vamos a isso. Sim. Estás à vontade? Chamaram-lhe pitch, que é uma coisa que eu não faço há algum tempo. É fixe. Estás habituado a ouvir pitch, agora tens de fazer-te um pitch. Pensei que poderia ser útil para a audiência falar de 5 coisas que nós na Talkdesk fizemos excepcionalmente bem e que eu acho que depois tiveram um papel muito importante na nossa trajetória. A primeira delas foi nascer global. Eu vou internacionalizar. A palavra internacionalizar nunca fez bem parte do nosso vocabulário na Talkdesk, porque nós éramos internacionais desde o dia 1. A segunda coisa é construir... Eu estou aqui a falar de coisas que são absolutamente triviais, mas muitas vezes nós não as levamos à letra. Construir uma equipa top a nível mundial. Muitas das startups, até porque os recursos são normalmente limitados, não é? Eu tenho poucos recursos, acredito que vou contratar com pessoas com enorme potencial, o que devemos também ter dessas pessoas, mas se nós estamos a resolver problemas altamente complexos, se nós estamos a querer mudar o mundo com uma ideia ou uma tecnologia e a tentar fazer algo disruptivo e diferente, então nós precisamos do melhor talento. E muitas vezes contratar as pessoas ou para mandar nelas, que também é um erro comum. Eu vou contratar alguém e vou-lhe dizer o que fazer. Não. Tem que ser Steve Jobs style. Ao contrário, eu vou contratar pessoas para me dizer o que fazer, porque elas são melhores que eu em determinadas áreas. E isso nós na Talkdesk fizemos bem. E fizemos bem por outra coisa, outra das coisas que eu acho que nós fizemos muito bem, que foi construir uma rede de sucesso, uma rede de apoio, que depois nos ajudou a lidar com os problemas todos e com os desafios, prefiro chamar-lhe desafios, que são comuns de construir uma startup. Eu lembro-me em 2011, 2012, eu era nova, acho que gosto de achar que ainda sou, e eu olhava à minha volta e tentava encontrar outros empreendedores que estivessem a passar por aquilo que eu estava a passar, para lhes fazer perguntas. Como é que tu contratas? Onde é que tu vais buscar pessoas? Quem é o contacto para tu fazeres isto? Como é que despedes uma pessoa? Epá, não estou contente com este tipo, o que é que eu faço? Tudo aquilo era novo para nós. Como é que lidas com este cliente gigante? Como é que fechas um contrato com ele? Eu tinha a expectativa de que os clientes viessem ter comigo, pusessem o cartão de crédito e comprassem o meu produto. Isto não está a acontecer. A internet diz-me que as coisas deviam funcionar assim. Ter conversas honestas e ter pessoas que te possam genuinamente ajudar nos desafios, que são os desafios de gerir a tua empresa, precisa de pessoas que estejam a passar pelo mesmo. Como é que nós construímos esta rede? De 2 formas. Encontramos... fizemos uma incubadora de empresas. Hoje em dia este tipo de redes está muito mais difundida, não é? Esta é uma delas. Portanto, é mais fácil. E depois, através de investidores. Os nossos investidores foram, talvez, os nossos maiores parceiros nesta trajetória de nós tentarmos fazer aquilo que parecia impossível para pessoas tão novas como nós na altura. Já falei da equipa, já falei da rede, já falei de nascer global, e há outra coisa que há mais 2. Uma delas é ter processos escaláveis. Nós, quando começamos, contratamos 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 10. E nós devemos resolver o problema para a fase seguinte. Mas nós temos que pensar, se eu precisar de acelerar tremendamente, estou preparado ou não. Porque se eu tiver a construir uma máquina que está colada com fita cola e depois tentar que a máquina de alta velocidade, vai partir. E nós na Talkdesk aprendemos. Eu não estou a dizer que fizemos tudo bem à primeira, porque eu podia-vos contar 20 histórias e se calhar posso contar a seguir de como muitas coisas correram mal à primeira. E uma delas foi nas contratações. Nós éramos 2 fundadores, a primeira pessoa que nós contratámos era espetacular, estudou connosco, tivemos imensa sorte e depois levantámos uma ronda e contratámos 3 pessoas a seguir. E estávamos, não é? Uma pessoa, agora contratei mais 3 pessoas, isto vai ser tudo um espetáculo. E depois descobrimos que essas 3 pessoas estavam a puxar-nos mais para trás do que para a frente.
porque tínhamos feito as contratações erradas. Corrigir os nossos erros tão rápido quanto possível é crucial, porque não há tempo para falhar. E é isso também que nós estamos a tentar fazer numa startup, não é? Encontramos uma oportunidade, a oportunidade é grande o suficiente para eu achar que posso ser líder na minha categoria ou criar um negócio relevante naquele setor, mas eu, para ter vantagem, tenho que executar aquele plano rapidamente. E depois o que é que nós percebemos? Para nós não falharmos a contratar pessoas, e isto depois acabamos por aplicar a todas as áreas de negócio, nós temos que ter aqui um processo que seja à prova de bala. E o que nós basicamente fizemos foi testámos algumas coisas, pusemos as pessoas a resolver um desafio, depois pusemos as pessoas a discutir o desafio connosco, e um dos objetivos era nós discordarmos das pessoas, para perceber se conseguíamos, tínhamos ali team players, não é? Que conseguissem ter uma discussão produtiva e que nós todos juntos conseguíssemos chegar a uma conclusão do que era para executar, ou se era difícil trabalhar com aquelas pessoas. E, portanto, investimos muito em perceber, está aqui um processo que eu estou confortável, que suporta as minhas operações, e depois, mais tarde, era uma questão de nós entregarmos aquele processo a uma pessoa. Portanto, quando vem o RH, eu dou o processo ao RH, mas eu estou confortável que eu consigo escalar e consigo confiar aquela área a alguém mais, e a minha máquina vai... as máquinas precisam de sempre manutenção, mas pelo menos não vai partir tão facilmente. Hoje em dia, fruto da minha experiência muito relevante, produto primeiro, investidores depois. Há muitas empresas que falam connosco e convosco também que a primeira barreira que tentam resolver é a barreira do capital. E os investidores precisam de alguma evidência, não é? Eu acredito em muita coisa, mas nós vemos tantos slide decks, tantos pitches, tantas promessas de mudar o mundo, que nós precisamos de um bocadinho mais do que isso. E mais, quando eu me foco no produto, em testar as coisas com clientes, não só eu aprendo imenso e estou efetivamente a focar no meu negócio e a avançar o negócio, mas só a partir do momento é que eu construo um negócio, tenho métricas e as coisas estão a funcionar, é que eu sou realmente atrativo para os investidores. E nós, nas fases iniciais, fomos sortudos o suficiente para nunca termos grandes problemas em levantar capital. Mas isso tinha uma única razão, era que nós éramos obcecados pelo produto. E eu acredito que hoje em dia as startups que têm sucesso têm pelo menos um founder que é super obcecado pelo produto. Eu era essa pessoa e tenho orgulho disso porque eu acho que não há melhor satisfação do que nós podermos fixar-nos num problema, encontrar uma solução para o problema e ter clientes a validar a nossa solução. Eu acho que isso é uma dinâmica fascinante. Eu acho que se numa startup não houver esta pessoa, é porque há ali uma falha que precisa de ser corrigida. Portanto, produto primeiro, investidores depois. E se a parte do produto estiver sólida e as métricas estiverem lá e houver clientes e este ciclo estiver a funcionar, os investidores não vão ser um problema de encontrar. Muito bem, excelentes. São os 5 pontos? São os 5 pontos. Já temos aqui uma fórmula para o sucesso, mas uma base. É a fórmula secreta. É a fórmula secreta do unicórnio. Mas quem ouve assim a primeira vez pensa que é tudo fácil, não é? Mas não é. Eu sei que vocês mesmo até chegarem à ideia, tiveram 3 tentativas e 1 ano, não é? Portanto, 3 tentativas de produtos diferentes, isso é que eu acho que é muito interessante, ou seja, vocês trabalharam, e se calhar trabalharam mais nas outras 3 do que propriamente naquela que acabou por ser adotada. Claramente, sucesso, não é? claramente. Eu quase que diria que foi por acaso. Cristina, confesso. Foi por causa do computador que vocês queriam ganhar. Foi, exato. Ou seja, eu posso resumir a história muito rápido. Eu e o Tiago saímos do técnico e achávamos que podíamos explorar, criar uma startup. E ficámos durante 1 ano a testar várias ideias.
A primeira era uma plataforma de explicações para o ensino secundário. E pá, eu conto esta história, há imensa gente que vai falar comigo, pá, não, eu tenho aqui uma plataforma para fazer educação. Eu digo, pá, olha, eu tenho muitas opiniões sobre isso, porque as nossas maiores lições foi o nosso mercado-alvo são estudantes que pá, não vão investir o dinheiro, que têm pouco dinheiro, portanto, têm pouco dinheiro. E não querem estudar. E não querem estudar, não é? Era um mercado genuinamente difícil. Ou seja, aquilo fazia muito sentido no mercado português, mas era muito difícil de levar para outros mercados. Portanto, logo aí, outra coisa. E depois, uma pessoa fazia aquelas contas do seu captar 2% do mercado, que me parece fácil, é um número pequenino. Eu consigo ter aqui um negócio significativo. Pá, era tão difícil cada cliente. E nós fizemos alguns milhares de euros com a plataforma. Não foi assim E aprendemos muito. Mas sermos realistas em relação a estas lições... Não, mas acho incrível vocês terem chegado rapidamente a essa conclusão e matarem o produto. Claro, não é? Nós, não é? Eu acho que... Como é que chegas a essa conclusão? O que é que foi o clique para vocês dizerem temos que passar para a próxima? É óbvio. E eu acho que muitas das vezes é óbvio para todos os founders. Eu acho que a diferença... Quem está apaixonado pela ideia não é óbvio. Pronto, não é nada exato. É que nós estávamos a tomar essas decisões com base não na ideia, e não nessa paixão. Eu acho que as coisas tornam-se concretas quando eu passo da ideia à execução. E eu costumo dizer, a melhor forma de começar até é falar da ideia. Às vezes as pessoas têm uma ideia e estão absolutamente apaixonadas pela ideia, mas se mantiverem aquilo no seu círculo, ou de fundadores, ou muito próximo, a ideia não evolui. E nós começamos a testar uma ideia quando começamos a falar dela ou a tentar executá-la. Cristina, e manter o sangue frio, não é? Manter o sangue frio e alguma distância para poder ter um sentido crítico. Exatamente. Não é? Eu acho que hoje em dia crítico é a morte. É mais difícil também fazer isso, porque muitas das vezes as startups nascem de forma inversa ao que nasciam quando nós começámos. Quando nós começámos, nós éramos a exceção, não é? Ou seja, nós éramos dois miúdos, mais ou menos malucos. Os nossos professores achavam que nós éramos tipo, malucos da cabeça. Tipo, eu era muito boa aluna no técnico e de repente eu não preenchi uma vaga de emprego. Não fui para uma consultora. Nem, e portanto isto era difícil de explicar à sociedade. Mas e perdi-me no que é que eu ia dizer. Não, tu perdeste porque tu disseste que, que era diferente. Era diferente. Porque hoje há uma pressão diferente, não é? Hoje há uma pressão diferente e eu acho que há um commitment público em relação ao que eu estou a fazer muito mais prematuro. Ou seja, se vier para um palco fazer um pitch e dizer olá, bom dia, eu sou o João e eu sou fundador desta startup e esta startup faz X, se passado um mês perceber que a minha startup não tem modelo de negócio sustentável, tenho muita dificuldade em seguir olá, eu sou o João e afinal tudo o que eu disse há um mês não faz sentido. Olha, então pode ser um bom desafio que é cada um assumir que cada 3 meses vai para o palco apresentar uma coisa diferente. Pode ser. E tem 3 meses para provar que aquilo vale ou não vale. Mas porquê agora essa alteração? Porquê que na altura isso não era uma realidade e agora é? Porque antes não havia investidores e agora não havia ecossistema. Eu lembro-me, a primeira vez que as pessoas sentem uma responsabilidade quando fazem uma apresentação, um pitch, a um investidor, ou a alguém, ou ao ecossistema, ou à comunidade, ou seja o que for. Até ele próprio, dizer não é? uma ideia e depois mudar de ideias. Claro. Eu acho que isso é difícil. Eu acho que nós sermos vestes a camisola. Exato. Não é? E a partir daí então tu num dia dizes, isto vai mudar o mundo, é a melhor coisa. Depois dizes, afinal... Ok, então vamos nos focar na Talk Desk. Portanto, vocês tiveram 2 ideias, começaram a fazer as ideias não funcionaram, depois às tantas fizeram a Talk Desk e alguma coisa vos disse que aquilo estava a funcionar. Muito simples. Não. O que é que disse? Foi pior. Exato. Ou foi melhor, se quiseres. Foi diferente. Eles foram a um concurso nos Estados Unidos. Conta lá tu, Cristina. Não, foi ou seja, nós tentámos a primeira ideia, que era da plataforma das explicações, depois precisávamos de fazer uma coisa tipo, grande, assim, tinha que ser uma coisa grande e internacional. E então pusemos a explorar, havia uns problemas de marketing que nós não dominávamos, mas portanto achávamos que sabíamos o suficiente e tentámos fazer uma plataforma de marketing automation para fazer uma série de coisas tão ignorantes em relação àquela área que a certa altura, e já tínhamos posto 3 meses de trabalho na coisa, percebemos que havia tipo 30 plataformas daquelas e nós nem sequer sabíamos o nome técnico. Portanto, ok,
começar outra vez. Depois decidimos, isto... Demasiada competição, não vale a pena a gente estar Demasiada aqui, competição, não nós não temos conhecemos nada expertise. disto. Não Mas temos espera aí, expertise. mas vocês precisaram 3 meses para se aperceberem que havia 30 Sim, porque nós plataformas. fazíamos mock-ups e fazíamos código e fazíamos, Estavam nós tínhamos uma focados no visão do produto. Estás a ver? Vocês estavam focados no produto. Exatamente. Eram techies. Éramos técnicos. Completamente fechados. Logo, vamos fazer. Nerds. Vamos já programar. Percebemos que não vale a pena fazer nada fora da nossa área de expertise, porque vão-nos acontecer coisas destas. Então o que fizemos a seguir foi, vamos resolver aqui um problema, que nós sabemos mesmo que é um problema, é que num nicho pequeno, mas vai-nos dar algum dinheiro, não é? Porque isto não é assim tão fácil como parece. E fizemos foi na altura em que a Amazon tinha lançado um serviço que era o SES, que é o Simple Email Service, que te permite mandar e-mails em massa de uma forma muito mais barata do que as plataformas tradicionais, como é o caso do MailChimp e afins, mas tinha uma falha que era, tu podias mandar e-mail para listas, mas nunca conseguias limpar as listas, porque a Amazon não te dava essa funcionalidade. E havia imensa gente nos fóruns da Amazon a pedir essa funcionalidade. Nós pensámos, vamos fazer isto. Pronto, temos aqui uma coisa pequenina, não é isto? Sabemos que isto não vai escalar, sabemos que não vai ser uma grande startup, mas vai-nos dar algum dinheiro, não é? Mas isto o quê? Construir um produto Construímos um que produto... se agregava ao produto da Amazon. Exatamente. Que era com o risco que a Amazon qualquer dia fazia aquilo e vocês desapareciam. Nós sabíamos que isso existia. Nós estávamos conscientes de tudo isso, mas era uma coisa simples o suficiente, que nós conseguíamos fazer rápido, que sabíamos que havia pessoas à procura e estávamos a tentar também ganhar algum tempo. Sim, porque vocês tinham a pressão da família e dos amigos a dizer, Sim, então, pronto, vocês não querem trabalhar numa coisa, não querem exato. fazer, não querem um trabalho a sério, E é? tinham a vantagem que vocês eram tech e vocês próprios podiam desenvolver Exatamente. o que era preciso desenvolver. E queríamos ganhar dinheiro, não é? Porque, sejamos realistas, a malta precisa de forma de viver. Portanto, estas 3 experiências deram-nos perspectivas muito, muito diferentes do que era criar uma startup. Aprendemos imenso. E depois, a ideia da Talkdesk, vimos este concurso e nós já tínhamos a ideia, não é? Porque nós tínhamos uma lista de 30 ideias e tentámos perceber o que é que nós podemos fazer a seguir, ou qual destas é que nós achamos que tem potencial. E a certa altura, uma empresa americana lança um concurso para fazer... Eles tinham uma plataforma de comunicações no browser e para nós já nos tinha ocorrido que sempre que alguns destes clientes ou potenciais clientes falavam connosco, o que nós íamos fazer era googlar a pessoa, ir ao LinkedIn, procurar tudo sobre aquela pessoa. E para nós era mais ou menos fascinante como é que não existia ainda nada na internet que quando alguém me contacta, eu agrego todos os pontos, todos os data points em relação àquela pessoa e depois eu consigo dar ali um tratamento um bocadinho mais Estás a dizer, personalizado. por exemplo, eu recebo um e-mail de alguém e aparece-me logo o LinkedIn dele, notícias onde ele teve. Sim, contexto. quando esta pessoa é teu cliente ou não? Já paga ou não paga? É um grande cliente ou um pequeno? Já te contactou antes ou não? Não É quase um add-on de um CRM, não é? Exato. Isto aplicado a voz, que é em tempo real, é muito mais poderoso, não é? Ok, em vez de muito ser mais recebo um valioso. e-mail, recebo uma chamada de Recebes uma alguém, não é? É a diferença entre tu atenderes a tua mãe a dizer olá mãe e dizeres tipo, sim, olha, tipo, Quem é? quem Quem fala? Quem é? E este tipo de software já existia, mas era apenas acessível a grandes empresas. Implicava um investimento astronómico até em infraestrutura e cabelagem e afins. E portanto nós, vamos fazer aqui o primeiro protótipo, vamos fazer um protótipo disto para o concurso. A nossa ambição era fazer isto para o concurso e ganhar o computador. Como é que vocês descobriram que Peraí, havia um vocês concurso? fizeram um protótipo para o Nós concurso. nós fizemos o protótipo para o concurso, tínhamos 10 dias, o prémio era um computador, no dia 1 sentámos num café com umas folhas brancas a planear tudo, dividimos assim, tu fazes isto, eu faço isto e fomos programar Provavelmente para na casa. altura não havia, o ecossistema empreendedor também não era tão, digamos, desenvolvido, não é? E portanto saber desse concurso foi mais simples, vocês estavam nos fóruns certos, etc. Não é? Porque Exato, como é que tu ou em seja, nós Portugal sabes que há seguíamos- um concurso. Nós seguíamos o ecossistema de startup dos Estados Unidos, portanto, nós fizemos a terceira batch da 500 Startups, que foi bastante inicial, mas eu lembro o Jason Calacanis tinha um podcast já na altura, que era o This Week in Startups. Que ainda tem. Que ainda tem. Acho que era mais interessante no início. Pelo menos era mais mágico. Para ti, pelo menos. Para mim, pelo menos. Mas é um bom podcast. Agora o mais mágico para ti é o Bitalca. Exato. Agora tenho um bebê, não dá para ouvir tantos podcasts quanto eu gostava. A nossa expectativa inicial não era eu vou aqui fazer o próximo unicórnio. Era está aqui um problema, está aqui uma tecnologia que me pode
ajudar a encontrar a solução, pá, bora lá ver se isto vai a algum Não, lado. confessa, Cristina, tu querias mesmo era É o computador. É o computador. Não, mas eu vou dizer, nós nunca recebemos esse computador, porque pá, o computador vai para a Ficou na alfândega. alfândega. Ficou na alfândega. Eu pensei que tinha fichas dos Estados Unidos e não dava. Não, ficou na alfândega e não Pá, e veio tinhas uma de pagar conta o de IVA. 300 euros e nós tipo, epá, Yeah. antes tipo, nós... Tipo, prenda envenenada, né? Não, e depois fomos aos Estados Unidos e depois tivemos vouchers. Ok. E comprámos os nossos primeiros iPhones com o prémio. Foi essa a história. Olha, Cristina, mas até que ponto é que é... Tu falaste, quando estavas a falar há pouco, falaste que as empresas devem começar a pensar logo em ser internacionais, não é? E vamos, se calhar, saltar um bocadinho daquele momento em que vocês criaram a Telcdesk para o momento de hoje, onde temos muito ruído, temos muitas startups, temos muita gente a tentar levantar dinheiro. As rondas em Portugal, estamos a falar uma ronda média de pré-seed são 100, 150, 200 mil euros. Como é que uma pessoa com 150 mil euros, isto já admitindo que levantou investimento, portanto, também Exato. podemos dar o exemplo que nem sequer ainda tem investimento e está a fazer o produto, como é que vai internacional? Ou seja, como é que tu tens capital, não só para desenvolver o produto, para trazer as pessoas certas, para pagar salários e para ires para todo o mundo? É uma ótima pergunta. Eu acho que, primeiro, as equipas fundadoras têm que ser capazes de chegar a um MVP. E, portanto... Ou seja, elas têm que ter as skills próprias, né? Que estás a pensar em vocês, né? Vocês eram developers, puderam fazer o primeiro MVP para pensar em produto primeiro, como tu disseste. Exatamente. E muitas vezes não quer dizer que à partida o fundador ou a pessoa que tem a ideia ou alguém que tem conhecimento sobre uma determinada área e diz, pá, eu reconheço aqui uma oportunidade e eu quero explorar esta oportunidade. Eu não estou a dizer que essa pessoa tem que saber codar ou que tem que ir aprender código. Há pessoas que o fazem e Pode ter conseguem. co-founders, né? No fundo. Tem que ter a capacidade de convencer alguém a ir para o barco dele. É a chamada founding team, não é? É Que founding nem, team. Nem ser necessariamente as pessoas que tiveram a ideia que têm a maior parte da equity da empresa, muitas vezes, mas ser as pessoas que estão no início e que estão dispostas a investir tempo, Exato. mais do que dinheiro. Não há dinheiro. Exato. Ou seja, essa é a coisa mais importante. Mas tu achas que consegue fazer um MVP em 3 meses? Um MVP pode ser muita coisa. Vocês tiveram menos tempo que isso, não é? Sim, exato. Nós fizemos o MVP em menos tempo. Depois tivemos que reconstruir uma parte. Mas era bem um MVP que vocês tinham? Era. Era um MVP funcional. Ou seja, nós submetemos Era mínimo. Era mínimo. É isso. Ou seja, para que é que serve um MVP e o que é um MVP? O MVP é uma forma de provar um conceito, não é? É fazer a solução mínima que me permite resolver um problema. E depois... O problema... Mostrar que é execuível tecnicamente. Exatamente. Mostrar que é execuível tecnicamente e depois serve para eu com o MVP posso perfeitamente falar com clientes, posso fazer uma demonstração, posso validar o meu conceito, posso falar com potenciais utilizadores e posso perceber se o problema que eu estou a tentar resolver é ou não relevante. Mas acho que tu agora disseste uma coisa essencial. Se calhar a primeira coisa que é preciso fazer quando tens o MVP não é falar com investidores, é falar com clientes. Exatamente. Não é? Porque aí vais ter o feedback. E quando fores falar com o investidor, já tens o argumento do cliente, não é? É para isso que serve o MVP. Exatamente. Se como investidora, quando vêm ter comigo e me dizem, olha, eu tenho aqui um MVP, a minha resposta é, então vais falar com clientes primeiro e depois... Depois falas comigo. Estamos a falar com clientes ou vender a clientes? Não, falar, porque Falar, ninguém vai comprar ainda. Falar, é falar Para ti é e suficiente vender. Para mim é suficiente falar, mas fazer um pitch de venda, não sim, é? mas não vais conseguir vender eu nada. não vou vender aquilo, ou seja, é o uma meu cliente solução. não vai comprar aquilo, mas o cliente compra aquela solução, pá, e depois eu tenho que ir para a cavo. E compra o pitch, é isso que tu estás a dizer, Compra o pitch, não é? compra o pitch, compra a solução, compra a possibilidade de ter aquilo no futuro. Mas eu devo falar com o cliente com uma perspectiva de quase pitch de vendas, que é para testar, Sim. verdadeiramente. Isso nada te garante que depois de teres o produto que ele vai comprar. Exato. Mas valida a mesma valida. qualquer coisa, não é? A maior parte das Dá vezes feedback. não vai comprar. Não vai comprar, porque ele vai dizer, falta aquela coisinha ainda que eu gostava que vocês lá pusessem. Claro, óbvio, sempre. E esquece. Então, Esse nunca vai comprar. Mas isso é uma questão que é, até que ponto é que tu podes confiar no que o cliente está a dizer, se ele não vai, dizemos, put the money where he mouth it, né? Pôr dinheiro, né? Como é que tu confias que ele realmente está-te a dizer a verdade e não é só o wishful thinking? Eu gostava que isto fosse um VR, AR, que trouxesse não sei o que mais. Mas não é isso que ele precisa, não é? Ele não tem nada a ganhar em alimentar de ilusões. Ou se tivesse aqui o Nuno já dizia, vão ler o The Mom's Test. Não, olha, mas eu lembrei-me de outro livro que eu acho que é muito relevante neste contexto, que é o Sprint,
e que tem uma teoria que eu já testei algumas vezes e que é totalmente verdade, que é, se eu testar com 5 potenciais clientes, eu consigo recolher uma quantidade de feedback bastante considerável, e 5 clientes é suficiente para eu depois poder avançar para a próxima iteração. A partir dos 5, se calhar o 6º, 7º até ao 10º vão-me dizer coisas que os primeiros 5 já disseram. Portanto, falar com 5 clientes que era não é bem- nada fácil. que não é nada fácil. Mas a jornada de fundar uma empresa não é fácil em nenhum aspecto. Portanto, Cristina, mas estavam aqui a comentar e com razão. Na verdade, tu para falares com clientes nem sequer precisas ter um MVP, não é? Tu podes começar algumas fases de validação do teu produto sem o MVP. Eu acho que o MVP torna-se uma questão mais importante quando é alguma tecnologia diferente que pode ter uma incerteza de funcionar ou algum encadeamento de processos que dificilmente tu consegues passar essa mensagem ao cliente. Mas é um argumento diferente. Quando é aquela coisa de tu ires para uma feira e mexeres com as mãos. Uma coisa é alguém dizer-te, olha, vou fazer isto, o que é que tu achas, não é? Outra coisa é, pá, quero mostrar-te algo. É isto. O que é que tu achas? Certo, mas a questão é, não precisam de fechar-se numa cave e começar a desenvolver alguma não, coisa? eu concordo contigo. Falem primeiro com alguém. Eu acho que as duas coisas são claro. importantes. Ou seja, tu tens que ir validando ao longo do tempo, mas ter um MVP e estar o mais próximo possível de dar uma coisa ao cliente, porque quando tu tens um produto, tu também tens uma confiança diferente de que estás próximo de poder dar aquele produto ao cliente. O teu pitch, não é? Tens mais confiança naquilo que estás a dizer. Eu acho que o importante é perceber que isto é mesmo um processo de construir feedback. Portanto, é normal tu teres feedback antes do MVP, teres feedback depois do MVP, durante o MVP, depois do primeiro produto, depois do segundo. Embora, repara, às vezes isto pode parecer um bocado contraditório, não é? Porque nós quando construímos empresas, ou seja, quando há uma visão de empresa, não é? Há uma visão de produto, uma visão de mercado, etc., do futuro, se calhar não se coaduna com o cliente presente. Ou seja, nós podemos dizer, e já se tem dito, que efetivamente, quando estamos a resolver um problema, devemos pensar para onde é que vai o mercado, para onde é que as coisas estão-se a encaminhar, quais são as grandes tendências. Então imaginas como é que o mercado vai ser daqui a 10 anos e tentas resolver um problema que vai acontecer daqui a 10 anos, não é? Isso é se queres fazer um unicórnio. Se queres fazer um unicórnio. Mas toda a gente quer fazer um unicórnio, não é? Prática. Quem é que aqui não quer fazer um unicórnio? Não quero, às vezes não quero fazer. Mas pronto. E se tu tens essa visão, isso pode ser contraditório com as necessidades do cliente imediato. Ou seja, estão a ver onde é que eu quero chegar. Portanto, por vezes, falar com determinadas pessoas pode ser contraditório, porque vão dizer, O que estás a dizer é, se o Mark Zuckerberg fosse perguntar aos estudantes se querem o Facebook, toda a gente dizer, não quer. para que isso? Certo. Claro. E eu acho que há outra coisa, que é, para responder à tua pergunta, tu tens que falar com clientes diferentes. E, por exemplo, o mercado português nisso, muitas das vezes as empresas têm uma forma de abordar os problemas, têm processos internos, têm, não queria dizer bloqueios a adotar tecnologia nova, mas eu fiz uma empresa mais recentemente que vendia, uma empresa de inteligência artificial para serviço ao cliente. E nós tínhamos vários clientes em Portugal ou vários clientes lá fora. E eu costumo dizer, a brincar, mas com toda a seriedade, que os clientes lá fora ajudaram-nos a evoluir, os clientes portugueses, nós ajudámos a evoluir. E quando eu estou a fazer uma startup, eu preciso muito dos clientes que nós encontramos lá fora, que são os clientes que têm problemas operacionais, neste caso, desafiantes, e que tu podes ser uma solução para aqueles problemas, mas tens que mexer rápido. Enquanto Estão mais à frente. estão muito mais à frente. Tem uma pressão. O que nós fazíamos no nosso caso era ajudar as equipas de suporte a responder de forma muito mais eficiente, a eliminar trabalho manual que existe em call centers e, portanto, a lidar muitas das vezes automaticamente com 20% a 50% dos pedidos de clientes. E as empresas portuguesas foi muito mais vender-lhes o potencial disto, enquanto as lá fora foi, eu preciso disso, senão já. não sei como é que vou sobreviver a próxima Black Friday. E portanto encontrar os clientes certos e falar com os clientes certos e falar com uma base diversa o suficiente de clientes para validar o meu produto Sim, olha, eu gostava só de mudar de assunto, só para falarmos de outra coisinha que tu falaste que eu acho que é super importante. Aliás, é um dos 5 pontos para ser um unicórnio, tem a ver com pessoas.
A minha cena não foi 5 pontos para ser unicórnio, foi 5 pontos muito importantes para construir uma startup. Não, mas já ficou. Já ficou para ser unicórnio. Que é pessoas. Ter as melhores pessoas. É preciso ter as melhores. Se estás a resolver um problema grande, desafiante, tu tens que ter os melhores. Tens que contratar os melhores. Tens que atrair os melhores. Onde é que estão os melhores? Como é que tu encontras os melhores? Onde é que eles estão? Estão aqui, pá. Então, de certeza. Esse é o tópico que as startups do nosso portfólio têm mais dificuldade e que eu acho que se tornou, até pela competição de talento, a coisa mais difícil de fazer hoje em dia. Porque Não, nós sentimos exatamente a mesma coisa. toda a gente sente. Exatamente. Todas as startups têm dificuldade em encontrar aquelas pessoas, As pessoas outliners, mágicas. né? Ir pela rede, ou seja, primeira decisão crucial. Nós decidimos, desde o dia 1, contratar vendas e marketing nos Estados Unidos. Porque nós sabíamos que as pessoas com experiência em Os vendas... tugas não são bons. Não, os tugas não são, os tugas são espetaculares. Mas quando eu olho à minha volta e penso... Estás a dizer para vender aos americanos. Para vender aos americanos, para vender produto. Software as a service. Se fores vender na Índia, vais ter que contratar indianos. Claro, sim. Mas a maioria dos meus clientes está nos Estados Unidos ou está no UK. Eu se calhar conseguia fazer isto com pessoas portuguesas. Mas ia demorar, primeiro, muito tempo a treinar as pessoas, porque hoje em dia já há pessoas que fizeram isto nos últimos 10 anos. Mas na altura não havia. Claro, Porque não havia empresas mas se fores destes... contratar alguém nos Estados Unidos, tens de pagar $100 mil. Claro, nós só contratámos essas pessoas quando já tínhamos tração. quando já era um unicórnio. Não. O pré-unicórnio. Nós contratámos as primeiras pessoas nos Estados Unidos depois de levantarmos 3 milhões de dólares. Portanto, houve uma ronda que nós fizemos 3 milhões e essa ronda serviu para montar vendas e marketing nos Estados Unidos. Até lá era... E isto é uma coisa que eu acho que não é possível hoje. Até lá nós éramos só engenheiros na equipa. Na Cleverly, isto já não era possível. Tu tens que ter vendas e marketing desde o primeiro dia, porque o mundo mudou, o mundo é muito mais competitivo, as pessoas não te encontram mais na internet, a abordagem tem que ser diferente. Mas, primeiro, contratar o que faz sentido nas localizações que faz sentido, e nós desde o início tivemos essa preocupação, e os nossos investidores também nos pedimos ajuda, aliás. Mas isso é ainda mais difícil, não é? Porque é lá, tu não conheces. Tipo, aqui tu conheces o ecossistema, conheces as pessoas. Sim, mas né? aí os investidores... Nós tínhamos investidores lá e nós fizemos outra coisa, que foi, a certa altura, eu estava baseada cá e o Tiago estava lá. Ou seja, nós conseguíamos tirar partido do melhor que havia nos dois ecossistemas. Acho que esta também foi outra das receitas para o unicórnio. O que é que o Tiago fazia? Ele ia, por exemplo, a eventos de empreendedorismo procurar pessoas. É que provavelmente esse talento não vai a eventos de empreendedorismo, não é? Essas pessoas, normalmente, os melhores, estão a trabalhar. Sim. Estão a trabalhar noutra empresa. Vou contar a história do nosso primeiro VP de vendas, que foi uma introdução direta de um dos nossos investidores. O nosso investidor disse: precisas de uma pessoa com este perfil. Vai-te encontrar com estas 3 ou 4. E, portanto, tu percebes, ok, está aqui uma pessoa que pode efetivamente mudar a trajetória da minha empresa. E nós não sabíamos. Nós não sabíamos onde encontrar essas pessoas. O nosso VP de marketing, nós usámos uma agência para ir procurar. E para nos encontrar candidatos. E fomos buscar a Salesforce. E foi um erro. E depois, na fase a seguir, a melhor pessoa... quando eu digo também nós temos que encontrar as melhores pessoas mudam de fase para fase. E isso é uma coisa muito importante das equipas perceberem. Eu não posso ir... Eu quando vou de 0 a 1 milhão de euros de faturação e vou de 1 milhão de euros a 5 milhões de euros de faturação... A equipa não deve ser a mesma, a liderança não deve ser a mesma. Tocaste num ponto muito importante, que é a questão da liderança. Não é? Também para liderar a empresa, são precisas pessoas em fases diferentes. Tu tens experiência também sobre isso, não é? Queres partilhar? Isso é interessante? Sim. A forma como eu vejo a minha trajetória na Talkdesk é... Na fase de crescimento, a cada 6 meses eu tinha que substituir-me a mim própria. Porque tu passas a ter que contratar pessoas altamente competentes que já fizeram aquilo que tu estás a tentar fazer para efetivamente te ajudar a ir de 0 a qualquer coisa. E isto foi algo em que nós
Não, também cometemos erros. Pronto, nem uma pessoa Não, depois... não, mas isso é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Porque é o nosso filho, não é? É um projeto, portanto, e como é que eu vou partilhar? A partir de agora deixo ser eu a mandar, deixo ser eu a tomar as decisões mais importantes, não é? Em determinadas áreas, acho que isso é. Eu acho que isso torna mais fácil. Por exemplo, no meu caso, isso era relativamente fácil, porque se tu contratares pessoas competentes que sabem mais que tu e que te ensinam, aquilo passa a ser uma coisa fascinante, não é? Que tu tens na tua empresa pessoas espetaculares no teu barco a trabalhar para ti, pá, e a fazer algo que tu nunca farias. Portanto, isto se for visto de outra perspectiva, eu acho onde é que às vezes está o problema é que há fundadores que contratam as pessoas erradas a achar que elas são a melhor coisa do mundo e que vão resolver todos os problemas. Aí é que está o problema, não é? E era esse ponto que estavas a dizer, as pessoas são para fases diferentes. Eu acho que estavas a falar e eu estava a pensar, se calhar uma forma boa de contratar é tu procurares empresas semelhantes, não é? Que tenham o talento que tu estás à procura, que estão a crescer muito, e que as pessoas que lá estão e que estavam lá a liderar as equipas já estão assim, epá, isto já está a ficar demasiado grande para mim. Exato. Preciso de ir para uma coisa mais pequena ou para uma startup mais pequena, não é? E se calhar pode ser um bom sítio para ir contratar. Porque eu estava aqui a tentar pensar mesmo dicas específicas para as pessoas aplicarem, não é? Essa é a receita que os não é? Se eu for um executive search para me procurar um perfil de marketing ou de vendas para uma startup Series A, o que é que eles vão fazer? Vão às startups que estão na fase a seguir, vão tentar perceber, pá, se calhar está aqui malta que já está a ficar um bocadinho no limite das suas capacidades, mas que tem a escola toda para me ajudar. Certo. É quase olhares para uma empresa que está a crescer, está numa empresa que está a crescer e tu vês, epá, estes gajos já são uma startup, este já trabalha aqui há 2 anos, portanto ele entrou quando a fase da empresa era completamente diferente, não é? E depois tens também a questão cultural, que é importante, não é? Se faz uma empresa com uma cultura completamente diferente, se calhar a pessoa que lá está não se vai encontrar bem na tua empresa, não é? Acho que... Tenho a melhor história, pá, sei lá, se calhar nós éramos 30 pessoas, talvez. Eu contratei vocês uma pessoa, eram 30 pessoas? Talvez, acho que devíamos ser 30 pessoas. Estou a pensar no escritório, que nós ainda estávamos no Tagus Park, talvez 30 pessoas, máximo. Contratámos uma pessoa, pá, que se calhar foi das pessoas com quem eu tive as conversas mais profundas sobre a indústria de call centers. Pá, parecia um fit perfeito. E a pessoa nas primeiras 2 semanas disse, pá, eu nem consigo acompanhar. Isto não é para mim, ou seja, é um ambiente tão diferente, que pá, tipo, está a ser difícil para mim integrar-me neste ambiente. Estava habituado a outro tipo de cultura. Isso é muito importante. Não. Queres partilhar assim umas dicasinhas para a gente terminar sobre esses 5 pontos que tu falaste? O que é que tu aprendeste depois da Talkdesk e depois da Clever e todas essas coisas? O que é que tu aprendeste de exemplos práticos que qualquer pessoa aqui pode aplicar amanhã? É assim, eu já dei um bocadinho Mas a high level, mas agora tipo focado. Tipo, exemplo mesmo prático, pode ser de coisas que te aconteceram, assim. Corrigir os erros o mais rapidamente possível. Eu contratei a pessoa errada, face it, e tentar ter uma conversa honesta com essa pessoa e move on. Em termos de contratações, que é um tópico muito, muito difícil, eu própria na Talkdesk, eu dizia, isto é a coisa mais difícil do mundo, porque não era natural para mim. E não há outra receita senão ir para a frente do computador, pegar no telefone, ligar a pessoas, pedir recomendações, mas é quase um full-time job. Quando eu estou mesmo à procura de pessoas, as pessoas não vão vir ter comigo, eu não vou pôr um anúncio e as pessoas vêm ter comigo. É um trabalho muito, muito intensivo e, portanto, muitas vezes os founders negligenciam o esforço que é necessário para contratar pessoas. Se é preciso contratar, eu tenho que pôr todo o meu esforço ali. E achas que devem ser os founders, numa fase inicial provavelmente? Tem que ser. Mas depois tens que ter uma pessoa dedicada, ou não? Eventualmente tens que ter, quando cresces um bocadinho, mas no início eu acho que as primeiras 10 pessoas têm que ser contratadas pelos mas fundadores. Quando vocês estavas a falar 30 pessoas, já tinham alguém dedicado? Quando tínhamos 30 pessoas já tínhamos uma pessoa de RH. Mas tu estás a dizer que tem que ser o founder, porque o founder tem que vender o sonho, não é? Exato. Uma startup, o primeiro desafio de uma startup é criar credibilidade. E criar credibilidade nos clientes e nas pessoas que tu atraes para a tua equipa. E é muito importante que o fundador consiga passar essa mensagem e que faça ele o pitch. Se o fundador não conseguir convencer pessoas, não for coerente o suficiente e não for inspiracional o suficiente,
para conseguir convencer pessoas, ou não tiver uma boa reputação, muitas vezes é uma questão de reputação, não é? Eu vou tentar contratar as pessoas com quem trabalhei no passado, não é? Essa é a forma mais fácil. O fundador, isso é o trabalho do fundador, é crescer a equipa. O trabalho número 1 do fundador é crescer, é contratar pessoas. Ainda que mesmo que o fundador vender, seja não é? técnico. E vender. Não é? Vender. Eu acho que o trabalho do fundador Que é quase uma venda, né? Contratar pessoas. É uma venda. Estás a vender. Exato. Né? Eu acho que o trabalho do fundador é construir, é resolver os bottlenecks em cada uma das fases. E a primeira é talento. E a segunda é clientes. E depois é, se calhar, capital. E às vezes é isto tudo ao mesmo tempo. E depois a equação fica mais complexa. Assim, o founder só tem 3 coisas para fazer. Só, de cada vez. É fácil. Olha, Cristina, muito obrigado por teres partilhado aqui estas dicas, Obrigada, por esta eu. conversa. Vamos-te agradecer e esperemos que possamos contar contigo também em mais um Bitalk depois no nosso estúdio. Combinadíssimo. Tá bom? Obrigadíssimo. Temos a nossa primeira convidada, está feito. Ainda temos mais uma, pessoal. Ainda não adormeceram. Não, ainda estou a ver pessoal acordado. Portanto, ainda temos aqui mais uma convidada antes de fazermos aqui um pequeno break para vocês descansarem e fazerem network uns com os outros. Portanto, vamos a isso. Vamos apresentar a Rita Vilas Boas, uma Angel Investor. Vocês já conhecem a Rita, já tivemos um Bitalk com a Rita. E, portanto, Rita... Estamos a falar do governo, estamos a falar da burocracia, estamos a falar... As pessoas inventam coisas para fazer. Às vezes uma equipa de 2 ou 3 pessoas é mais suficiente para fazer o MVP. Vocês também escolham com quem trabalham. É para complicar e não dá nada. Isto é típico do socialismo. Pergunta provocatória, Rita. Não é Será que que vir para aqui para falar? nós temos 10 horas por dia? Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, já podias estar ao mesmo nível do professor.